A entrevistada de hoje do Primeiro Plano é a deputada distrital Eliana Pedrosa. Nós vamos falar sobre o papel do deputado distrital, vamos fazer um balanço deste ano e os trabalhos, logicamente, do deputado. Não é isso, deputada? É isso, Kátia. Então vamos começar a nossa entrevista falando sobre o papel do deputado distrital, porque muitas vezes as pessoas aqui confundem o papel do deputado distrital, do deputado federal e sentem falta do vereador. Então, vamos explicar um pouquinho essa situação, como é que funciona? É isso, Kátia. Aqui no Distrito Federal tem um movimento aí, vamos fechar a Câmara, vamos fechar a Câmara. Isso. Como se o papel da instituição não fosse importante, não só dentro do espírito democrático, do que é a democracia, das suas instituições, mas também do próprio papel e atribuições que a Câmara Legislativa tem, né, que fazer, executar. O deputado distrital, ele é o somatório de vereador e deputado estadual. Além dele legislar, ele fazer um papel fiscalizador das ações do Poder Executivo, ele faz aquela intermediação entre a sociedade, as suas demandas e os poderes constituídos. É um buraco na rua que o morador às vezes não tem acesso ao governador, mas o deputado distrital tem que estar passando todos os dias ou toda semana, uma vez por mês naquela localidade, ele consegue captar aquela demanda, né? Uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade na área de saúde, na área de educação, enfim, o deputado distrital, ele tem aquela atribuição, ele tem que encurtar essa distância que existe entre o cidadão comum e as pessoas que estão conduzindo o governo. Isso é de uma extrema importância e a gente faz isso todos os dias aqui. Seja nessa ação de visita às localidades, seja através de ações aqui na Câmara Legislativa, como audiências públicas. Eu queria exemplificar, né, deputada. Por exemplo, vamos trazer esse exemplo ao seu trabalho. De que forma a senhora está trabalhando para a comunidade e levando ao governo? Então vamos pegar o exemplo de você encurtar essa distância entre o cidadão comum e os poderes constituídos. Primeira delas, um exemplo bem simples. Eu estive, por exemplo, ontem na expansão do setor O, né? E estive com várias pessoas. E eles, entre ali e a quadra 26, eles tinham uma demanda de uma quadra esportiva. Ali não tem nada, as pessoas ali não têm a menor opção de lazer, não tem condição de pagar um vale-transporte fora daquele ida e vinda do trabalho. Então, uma quadra esportiva ali é um ponto de encontro, é um ponto de lazer, a comunidade ali vai se reunir e vai poder viver um pouco, né? Porque ali é uma localidade onde as pessoas sobrevivem apenas. Então, o Estado precisa chegar ali, não só com aquelas ações importantes de segurança, saúde, educação, mas precisa chegar principalmente com lazer, porque aquelas pessoas se sentem totalmente abandonadas. Então, essa é uma maneira de encurtar. Você foi lá, agora nós vamos trabalhar uma emenda aqui no orçamento, né, para colocar essa rubrica para que a obra possa ser realizada, né? Mas também, dentro desse mesmo aspecto, nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara Legislativa, em que nós estivemos discutindo o orçamento com representantes das várias regiões administrativas. E só para dar um exemplo da importância da Câmara, o IPTU do Riacho Fundo veio até com 300% de aumento. É verdade. E antes mesmo de se fazer uma emenda, que é uma maneira que nós temos de corrigir o orçamento, a Câmara estudou através dos seus parlamentares da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deu um alerta para o governo, que já estudou e viu que veio com erro. Agora, imagina se não tem uma Câmara. Quem é que vai fazer essa conferência dos valores, né? Então, muitas vezes passa desapercebido para o cidadão que há trabalho aqui e que esse trabalho mexe diretamente do seu bolso, ou mexe diretamente com a sua qualidade de vida. E tem uma importância fundamental para a organização da cidade, não é isso, deputada? Certamente, certamente. Deputada, vamos falar um pouquinho, dentro de toda essa proposta, dos seus trabalhos específicos. Vamos fazer um balanço desse ano? Aqui é legislativo, né, das propostas legislativas. Olha, eu tive a felicidade de, esse ano, ver tornar da lei aquela que institui o estágio nas escolas. Eu acho que todo mundo aí fala do primeiro emprego, do primeiro emprego, do primeiro emprego.
Então, nós temos já os equipamentos públicos, que são as escolas, ali com uma demanda que pode ser atendida pelos alunos, né? E o que nós propusemos? Que os alunos que tenham um bom rendimento escolar, que não tenham faltas, eles se credenciem para fazer, tipo, monitorias lá dentro. Por exemplo, um auxiliar de biblioteca, um auxiliar de educação física, um auxiliar de secretaria. Então, ali ele vai ter um saláriozinho, né, que vai permitir ele ir ao cinema, comprar uma roupinha, né, ajudar em casa um pouquinho, né, no horário em que ele não está na sala de aula. Então, se ele estuda de manhã, ele vai poder fazer essa monitoria à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai poder fazer essa monitoria de manhã. Se ele estuda à noite, ou de manhã, ou à tarde. Sempre num regime de 4 horas, percebendo meio salário mínimo, porque ele está trabalhando meio período, né? Então, ele vai se sentir incentivado a aprender mais, a estar mais em dia com seus estudos, a ter menos evasão escolar, porque ele vê ali a perspectiva de aprendizado e a da preparação para o primeiro emprego. Isso sem contar que tiraria o jovem do meio da rua da ociosidade, não é? Exatamente, porque o problema que nós vivemos hoje no Brasil é que o Brasil deixou de investir nos cursos técnicos. Na minha época, você quando fazia, nós chamávamos, depois do ginásio, era o... profissionalizante. Você tinha que fazer junto com as matérias do curso, você fazia ou um técnico de contabilidade, isso, ou aquele de auxiliar lá de engenharia, de laboratório. Isso. Quer dizer, você tinha todos esses cursos que minimamente te davam uma preparação. Hoje não, o jovem sai, ele não tem perspectiva nenhuma, né? Se você estuda ali da periferia, por quê? O seu pai não pode pagar uma faculdade para você. Você não recebeu nenhuma habilitação que lhe permita conseguir um emprego. Então, só um grupo daquelas pessoas que são altamente esforçadas e que têm assim, uma capacidade intelectual muito grande, consegue vencer essa barreira. Então, acho que essa lei é uma lei que está para ser regulamentada agora, no início do ano de 2006. Eu acho que ela vai dar muitos frutos. É um projeto em que o governo não gasta tanto, porque ele já tem o equipamento, já tem as pessoas ali para assistir esse estágio dos alunos. E então, eu acho... E os alunos não precisam se deslocar, que geralmente a escola é perto da casa deles. Exato. Né? Então, não precisa gastar com transporte. Então, é um projeto barato, né? Uma lei de execução barata e que vai trazer grandes benefícios. Agora, eu estou com 3 projetos aí na pauta, tenho mais, né? Eu estou com uns 25 projetos para serem votados. A senhora é muito atuante, né, deputada? Pois é, além eu da gosto CPI. de trabalhar e o meu pessoal, e principalmente a gente não é sozinho. Eu falo, eu não sou deputada sozinho. Deputado é uma equipe, a minha equipe do gabinete é uma equipe que tem somado muito comigo para que a gente possa fazer esse trabalho parlamentar bom. Então, a gente está com muitos projetos para serem votados, mas eu separaria 3 deles para destacar aqui. Aquele que vem ajudar a micro e pequena empresa, como toda a linha que eu tenho feito ao longo do meu mandato, que é para diminuir os valores da taxa de vigilância sanitária. A taxa de vigilância sanitária hoje, ela é aplicada compulsoriamente no mês de maio. Então, independentemente de você sofrer a inspeção, você já paga a taxa. A minha lei vem no sentido de que você só pagará se o serviço for prestado, ou seja, se a fiscalização tiver visitado o estabelecimento. E ainda mais, abaixando os valores, que hoje são em torno de 400, 360 e poucos reais. Vai abaixar para 300, 200 e 50 reais. E se você é microempresa, você só vai pagar 50% desse valor. Então, alguém que pode estar pagando hoje numa faixa de 300 reais, como os cabeleireiros, quantos cabeleireiros têm? Quantos empregos os cabeleireiros aí dão na nossa cidade? São muitos. Você chega num salão de beleza, você tem pelo menos 3, 4 pessoas, né? E você diminuir essa taxa, caindo ali de 300 para 25 reais, eu acho que já é uma ajuda substancial, permitindo que esses estabelecimentos cresçam. E que contratem mais. E que contratem mais pessoas. Esse é um projeto pioneiro?
Não diria que é um projeto pioneiro, mas é um projeto importante no sentido de que você possa trazer benefícios para as empresas, né? E trazendo à legalidade a lei, porque esta lei, que foi votada anteriormente, ela tem um pequeno defeito, né? É porque contraria a Constituição, porque quando é uma taxa de serviços, ela só pode ser aplicada se o serviço for prestado. Correto. E aqui no Distrito Federal ela está sendo aplicada compulsoriamente, ou seja, automaticamente em maio já é emitido o carnê para as pessoas pagarem. Quer dizer, ela não é uma coisa inovadora, porque existem várias outras leis em outras áreas se preocupando com aquilo que pagam as pequenas empresas, as microempresas. Mas é um projeto importante. Esse não tinha sido feito, então é uma lacuna que está sendo preenchida, né? Um outro projeto que eu considero da maior importância é aquele que estabelece uma ala específica nos hospitais para atendimento dos hemofílicos. São uma parcela pequena da população que tem essa doença, mas é uma doença que tem que ter um pronto atendimento, sob pena de risco mesmo de vida. É de alto risco. De alto risco. E uma vida não tem valor. Tem, Kátia? Não tem valor. Não tem como. Não tem como você valorar uma vida. Uma vida é uma vida e a gente tem que tratar isso com muito cuidado, com muito carinho, para que nós possamos levar a todas as pessoas aquele que foi o espírito da nossa Constituição. Aquele que é o espírito nosso de cristão, de que todos possam ter esse atendimento à saúde. Sem dúvida. Então, essa ala específica para hemofílicos aqui no Distrito Federal vai servir de piloto para todo o Brasil. E Brasília hoje já é um centro de referência no tratamento de hemofilia. Nós temos a doutora Jussara ali no Hospital de Apoio, que faz um trabalho hercúleo, né, com poucos recursos. Agora, imagina se nós tivermos um programa definido, uma ala definida, com médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros à disposição disso. Então, eu acho que o Brasília vai dar um grande salto, o Brasil também, e aí sim, nós vamos nos inscrever mais uma vez no cenário mundial como um país grande, mas grande no sentido de que faz boas coisas. Quer dizer, saindo de Brasília, o seu balanço é extremamente positivo, né, deputada? Positivo, positivismo. Olha, o pessoal diz que a Câmara não trabalha. Se vocês forem acompanharem aqui, são mais de 300 projetos de leis produzidos esse ano e projetos de leis de qualidade. Não estou falando aqueles que são inconstitucionais, que têm fins meramente eleitoreiros. Nós temos diversas audiências públicas, seminários, e que foram tocados aqui pela Câmara Legislativa, além de 2 CPIs, uma que investiga a saúde e outra que investiga a educação. A CPI eu gostaria de entrar nesse assunto. Então vamos lá. Eu gostaria que a senhora fizesse um balanço, porque a CPI já está chegando ao fim, vai ser concluída, e eu queria saber da senhora, assim, o trabalho foi atingido? Pelo que nós sabemos, foi além daquilo que vocês estavam esperando, da expectativa de todos, não é isso? Infelizmente, né, Kátia, nós descortinamos mais coisa do que aquilo que nós pensávamos quando votamos a CPI da saúde. Porque é muito triste você se deparar assim, com fatos comprovados, com provas materiais, com provas testemunhais, de que às vezes pessoas eram encaminhadas para um determinado hospital, Santa Juliana, sem que esse hospital tivesse o médico certo para atender essas pessoas, os equipamentos para fazer os exames e até mesmo remédio para atender aqueles pacientes. E que nós temos aí um índice de mortalidade, um índice de óbito muito acima da média. Sim. Então, isso é um fato que faz a gente ficar entristecido, né? Mas era importante que fosse mostrado para que servisse de exemplo para que outras tentativas do gênero não sejam mais frustradas, né? Sejam frustradas, que elas não sejam levadas mais adiante. Agora, deputada, além do Santa Juliana, foi levantado um esquema de remédios, de importação de remédios completamente irregular. Quer dizer, o Santa Juliana foi um foco e daí abriu-se um leque de irregularidades, não foi isso? Certamente. Eu acho que nós pegamos uma coisa muito grande, porque extrapola as fronteiras brasileiras. Nós temos que uma empresa sediada em Miami e, de certa maneira, ela é controlada por acionistas
através de contratos no Panamá e no Uruguai, que nós sabemos que são países que têm uma legislação que permite, né, pessoas que queiram operar com lavagem de dinheiro, com esquemas escusos, tenham mais facilidade para se estabelecer, e que pilotava mais de 30 empresas irregulares aqui no Brasil para venda de remédio, né? E nós percebemos que não era só essa indução de venda de medicamentos de alto custo, principalmente de câncer, aqui no Distrito Federal. Tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, que nós pudemos descortinar. E uma coisa que os documentos que nós temos trazem indicativos de que talvez grandes laboratórios se utilizassem realmente de um mecanismo proposital de operar através de empresas irregulares para que talvez não pudessem ser alcançados, né, para poder, de uma certa maneira, testar esses medicamentos aqui no Brasil e forçar com esses testes que esses medicamentos eles fossem homologados rapidamente, sem ter os seus estudos conclusivos sobre os seus efeitos colaterais. Quer dizer, então, é uma denúncia gravíssima, é uma rede internacional de irregularidades. Exatamente. Nós entregamos para a Polícia Federal investigar isso e esperamos que eles tenham muito sucesso nessa investigação, né? Porque realmente nos preocupa muito, porque você quando tem um familiar que ele tem uma doença muito grave, que está num estado terminal, né? Qualquer coisa que lhe indique que possa salvar esse paciente, né, você vai fazer, sem dúvida, né, sem questionar muito. Sem dúvida. Né? Então, essas empresas se utilizam desse mecanismo, né, de aproveitar quando as pessoas estão mais fragilizadas, que elas não se perguntam se realmente aquilo que elas estão comprando já foi exaustivamente testado, se sabe quais são as consequências daquilo, né? E, enfim, elas têm todo o direito de fazer isso, mas nós temos que zelar também para aquilo que seja comercializado no Brasil, nós saibamos, conheçamos a sua origem, senão também as pessoas estão pagando um preço altíssimo, claro, por um medicamento que não terá o efeito desejado ou um efeito colateral muito grande, né? E o pior de tudo é que esses medicamentos são muito caros e são comprados pela rede pública, mas são entregues à rede privada, né? E que normalmente depois essa rede privada vai comercializar e com grande lucro esses medicamentos à custa do atendimento de milhares de pessoas que precisam de um medicamento mais simples, né? Às vezes até de um remédio apenas para dor, não é isso? Então, eu acho que esse trabalho é importante, além de ter mostrado aonde estava a fragilidade do controle dos medicamentos da Secretaria de Saúde. Foi descortinado completamente esse esquema. Só no ano de 2004 nós tivemos mais de 26 milhões de reais de medicamentos que não chegaram ao doente, que não chegaram à população do Distrito Federal. Quantas pessoas foram aos hospitais e escutaram, não tenho remédio, não tenho remédio, mas estava lá no estoque, né? Estava consignado no estoque. Quem ficou com esse remédio? Quem lucrou com relação a isso? A CPI, infelizmente, essa resposta não teve tempo para que pudesse responder. Mas nós entregamos à Polícia Civil e à Polícia Federal que elas continuem a investigação, porque o prazo de investigação da CPI é um prazo limitado, você não pode ultrapassar aquele tempo. Mas eu acho que nós pegamos muitos elementos que vai permitir agora a continuidade dessas investigações pelas instituições competentes. A conclusão da CPI, sem comprometer, a senhora poderia levantar assim, o que foi realmente concluído e daí para frente o que vai acontecer? Nós já concluímos que houve favorecimento do Hospital Santa Juliana, não só recebendo mais rápido, recebendo quando não podia receber, porque não tinha documentação para receber, recebendo na frente de outros que estavam há 2 anos na fila para receber, recebendo pacientes que não poderia receber porque ele não tinha todo o aparato, não só de mão de obra qualificada, mas de equipamentos para receber os pacientes. Enfim, uma série de irregularidades. Nós comprovamos que realmente houve esse favorecimento do Hospital Santa Juliana, que estava ligado a familiares do ex-secretário de Saúde, né, Arnaldo Bernardino.
Como também nós entregamos aí para a Polícia Civil continuar as investigações, 2 organizações aqui do Distrito Federal que comercializavam medicamentos da Secretaria de Saúde. Ou seja, receptavam esses medicamentos que deveriam ter sido furtados da Secretaria e vendiam de volta para a própria Secretaria. Que loucura. Né? Isso daí também está lá muito, muito claro. Nós provamos também que existia uma rede ali dentro da Subsecretaria de Apoio Operacional no sentido de permitir uma série de irregularidades dentro da Secretaria. E o bom da CPI da Saúde é que ela não ficou só apontando culpados e esperando que o relatório ficasse pronto e entregue, não. Ao longo de todo o período da nossa atuação, nós fizemos várias sugestões ao novo secretário de Saúde e que ele acatou essas sugestões e que eu tenho certeza que nós não teremos ainda aquele atendimento à saúde que todos nós merecemos e queremos, mas que vai ser bem melhor, bastante. vai. Agora, os resultados também não são resultados imediatos. Né? Todos nós brasileiros temos mania, mas não vejo agora. Mas pode ter certeza que em 2006 o quadro já será um quadro bem melhor daquele que nós tivemos em 2005, em consequência de tudo que foi feito no passado. Deputada, como nós estamos encerrando o ano, uma mensagem para a população para o ano de 2006. Eu queria que todos do Distrito Federal não ficassem descrentes, porque a vida tem muitas coisas bonitas, tem muitos bons exemplos. Hoje acabei de chegar de um enterro de uma pessoa muito especial, que foi o Dr. Laranja, que foi um médico daqueles que a gente faz recordar o início do século, aquele médico que vai de casa em casa, que se preocupa não só em atender, mas depois de ligar para saber como é que estava o doente. Hoje, verdadeiramente, no dia dessa entrevista, Samambaia está de luto por essa pessoa tão especial. Então, dizer para as pessoas o seguinte: acredite na vida, tem sempre gente boa querendo fazer o melhor para as pessoas, né? E que a gente tem que pegar esses bons exemplos, e exemplos, normalmente, essas pessoas, além de boas, têm um astral muito bom, né? Acreditam na vida, acham que a vida deva ser vivida. Então, que o ano de 2006 seja isso, que cada um incorpore um pouco da solidariedade, do amor, do carinho do Dr. Laranja e da sua aura, assim, de alegria, de expectativa de uma vida bonita, né? E que nós possamos, então, viver todo esse clima. E já pensou, se nós no Distrito Federal, todo mundo, pudermos pegar um pedacinho da alma do Dr. Laranja, eu tenho certeza que Brasília vai ser cada vez mais essa cidade que irradia para o Brasil e para o mundo, né? Aquilo que é a sua vocação, aquela vocação aí que está nas previsões do 3º milênio, de ser a cidade luz, a cidade daqueles que querem o bem da humanidade. Muito obrigada e conto com a senhora muitas outras vezes no nosso programa, deputada. Eu que quero vir aqui, é um programa muito legal, a gente fala o que quer. Isso é bom, o espaço está aberto, deputada. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Eu acabei de conversar com a deputada distrital Eliana Pedrosa. Participe do nosso programa, o nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. E eu espero você no próximo programa. Até lá.
Olá, a entrevistada de hoje do Primeiro Plano é a deputada distrital Ivelise Long. Nós vamos fazer um balanço dos trabalhos dela na casa, no ano de 2005. Vamos falar um pouco sobre a urbanização do Distrito Federal, já que ela é advogada. E vamos também, claro, não podia deixar de falar sobre uma mensagem para o ano de 2006 para toda a população do Distrito Federal. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Kátia. Eu acho que é extremamente importante nós fazermos uma avaliação, é final de ano, concluímos mais um ciclo e temos que também nos preparar para o próximo. Então, nada como nós avaliarmos o que fizemos, até para sabermos aquilo que teve resultados positivos e aquilo que pode ser aperfeiçoado. Com certeza é um momento extremamente importante para a reflexão. Dentro de todo esse quadro, dessa reflexão, quais os pontos positivos que a senhora garantiu esse ano para a população dentro da Câmara Legislativa? Bem, eu tenho buscado trazer a experiência que adquiri ao longo dos 25 anos de governo do Distrito Federal. Eu entrei lá bastante nova, né? Saindo da Universidade de Brasília. Nova. Saí da Universidade de Brasília, né? Fiz o curso de Arquitetura e Urbanismo e logo em seguida nós tivemos o concurso no GDF e justamente para a área de urbanismo, porque eu sou fascinada por mexer com cidades. Gosto de projetar prédios, gosto da arquitetura, mas o urbanismo sempre me puxou muito mais, porque ele traz não só você poder tratar o território, mas principalmente você entender um pouco mais da alma humana. Porque como que as pessoas utilizam e vão utilizar aquele espaço que você está propondo. Isso eu sempre achei muito interessante, sempre fui apaixonada por tudo isso que faço. Então busquei trazer para cá, nessa minha experiência como parlamentar, também discussões no sentido de verificar as legislações hoje existentes para a área de urbanismo, se estão adequadas ou não, onde poderíamos aperfeiçoá-las, questões que precisam ser debatidas, que às vezes falta até coragem de nós, né, discutirmos, já que Brasília é uma cidade tombada e tem todo aquele mito de que nada pode ser mexido. É verdade, então, acho que é importante se trazer essas discussões para cá. Então, eu busquei esse ano fazer isso. E aí, vamos entrar um pouquinho nessa relação. Brasília é uma cidade tombada. É difícil trabalhar o urbanismo dentro dessa cidade, porque a cidade cresce, a população cresce, mas acaba ficando meio trancada sendo patrimônio, não é isso? Como é que a senhora lida aí com essa situação? Com certeza, é um desafio enorme. Até o próprio Lúcio Costa já falava, né, que o maior desafio que todos nós teríamos era nós garantirmos no tempo, né, a essa continuidade de Brasília enquanto cidade com qualidade de vida, garantir a sua concepção básica, mas ao mesmo tempo não cortar aquele impulso natural, vital de uma cidade de ter as suas mudanças, de ter as suas adequações necessárias aos anseios da comunidade. Correto. Então, esse tem sido, assim, sempre o maior desafio dentro do Distrito Federal. Dentro, obviamente, de outros que somos iguais a qualquer cidade brasileira, né? Então, nós crescemos bastante, temos poucos recursos, muitas vezes, para investir na infraestrutura necessária. Hoje, nós recebemos, né, contingentes de pessoas que saem das suas localidades porque lá não é lhes dada nenhuma oportunidade. Então, carecemos, como outras metrópoles brasileiras, de uma falta de um planejamento a nível nacional. Exato. Que, na verdade, faz com que essa desigualdade tão grande aconteça dentro do nosso país, não só social, mas também na forma de ocupação, né? E em Brasília, a gente tem, somado isso tudo, que trabalhar essas questões, que são iguais aos outros, mas, às vezes, com visões bem diferenciadas, já que nós somos capital, nós temos uma vocação extremamente voltada à área administrativa, não temos Exato. Grandes indústrias, e precisamos, sim, ir nos adequando a esta realidade, né, buscando atender essas famílias que vêm para cá, não só com novos espaços de moradia, mas principalmente com emprego, para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico também compatível à capacidade de Brasília. Então, esses desafios é que nos levam cada vez mais a discutir, a repensar, mas, ao mesmo tempo, a gente sente assim que podemos ter um orgulho muito grande, enquanto brasilienses, eu acho até como técnicos também da área de urbanismo, porque Brasília tem sido preservada. Apesar de algumas visões apocalípticas de que não, Brasília mudou, mais um pouco, daqui a pouco Brasília perde até o seu título de cidade patrimônio, não corremos este risco, se continuarmos a ter responsabilidade. Se continuarmos a ter responsabilidade. Até porque todas as pesquisas, inclusive internacionais, Brasília
é a capital brasileira e até acho que foi colocada entre as melhores do mundo em termos de qualidade de vida. E a qualidade de vida parte também do urbanismo. Com certeza, em Brasília isso é fundamental. No momento, por exemplo, que nós tivemos uma grande dificuldade com o espaço desorganizado da cidade. 87, vamos pegar uma época bem visível para todos nós. 87, a cidade foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade. Correto. E cheia de ocupações irregulares e invasões, pessoas morando em condições subhumanas. Então, como é que você poderia entender que uma cidade, capital, planejada, Patrimônio Cultural da Humanidade, poderia conviver com aquela desigualdade tão patente, tão flagrante? Exato. De você ver pessoas morando dentro de áreas que não deveriam ter aquele tipo de uso, mas principalmente morando em condições ruins, subhumanas. Então o programa tinha o viés social, que era o mais importante, mas também tinha o viés de organizar o espaço. Então foi feito um programa habitacional amplo, criando novas cidades planejadas, precedidas de estudos de impacto ambiental, e todas elas direcionadas no eixo de crescimento que foi definido em 1977, que é na direção do Gama, que é Taguatinga, Ceilândia e Gama. Desde aquela época isso é previsto. O metrô está previsto desde 77. Quer dizer, nós não estamos descobrindo novas coisas, são estudos que vão sendo feitos. Então, naquele momento, se fez uma grande reforma urbana com o programa habitacional. Então, atendeu-se a questão social e atendeu-se também a questão do urbanismo. Imaginemos nós hoje, se não tivéssemos tirado a invasão do CEUB aqui no plano piloto. O tamanho que ela estaria, sem dúvida, né? Hoje é um parque, a cidade está mais organizada por conta disso e aquelas famílias estão vivendo bem. Tem uma condição de vida razoável, melhor do que aquela que elas tinham naquela dúvida. ocasião. Todos ganham com isso. A qualidade de vida ganha e a comunidade ganha em segurança, porque as pessoas passam a ter mais oportunidades, se sentem mais cidadãs e elas então começam a participar mais da vida da cidade. Então o urbanismo ele é interessante por causa disso, porque ele vai, na medida que você cria uma nova cidade, você adensa uma nova cidade, você acaba transformando a vida das pessoas e você transforma a sociedade. Agora, isso que é muito bom. Nessa visão, que eu vejo que a senhora é apaixonada realmente pelo que faz. Dentro dessa visão, aqui para a Câmara Legislativa, a senhora trouxe alguns projetos. Entre esses projetos, nós temos um especificamente que trata sobre os condomínios que daqui por diante serão regulares, condomínios horizontais. Exatamente. Então, qual é o projeto, como é que a senhora está lidando com ele? Bem, a preocupação grande sempre nossa foi o seguinte. Ora, fizemos toda essa reforma urbana, trabalhamos o espaço de Brasília, mas uma determinada faixa de renda da população não teve as mesmas facilidades para acessar a sua moradia. E partiram então para situações, né, não regulares, muitas inclusive na ocasião sem nem saber que aquilo era irregular. Hoje, claro que com a informação todos nós já sabemos, mas tiveram essa opção. E aconteceram os condomínios irregulares. Houve de tudo, a falta de oportunidades da faixa de classe média para habitação, houve também a omissão do Estado. Então, na verdade, se você for avaliar, são questões fundiárias que também estavam aí no meio, de propriedade de terra que ninguém sabia exatamente quem era o dono, então as coisas iam acontecendo no tempo e no espaço. Então, essa conjugação de fatores nos levou a uma situação, de fato, que hoje nós precisamos dar uma solução. Até para contermos que não existam mais outros. Sem dúvida. Não é? Com certeza. Então, o que a gente precisa? O que nós temos buscado? É fazer com que esses condomínios se regularizem e se façam parte da malha urbana. E que você dê mais condições a eles, até de criação de novas áreas próximas a eles, para garantir o acesso a outras famílias, mas também que você possa organizar melhor aquele espaço onde eles estão e, obviamente, tirar isso da ilegalidade, dar tranquilidade a essas famílias. E eu me perguntava... Ora, eu estou há tantos anos no Buriti, trabalhando no GDF, né? Criamos um Instituto de Planejamento, tratando essa questão. Aonde de fato está pegando? O que precisa ser feito? Por isso que logo que cheguei aqui, fiz uma proposição, um projeto de lei, que era o 91, PLC 91, que chegou a ser aprovado, né? Mas depois ele teve um veto por conta de vício de iniciativa. Certo. E por conta desse vício de iniciativa, o que eu fiz? Eu fui ao governador e pedi, governador, já que esse projeto foi aprovado, mas vetado porque tinha vício de iniciativa, eu gostaria então que o senhor encaminhasse esse projeto à Câmara Legislativa. E o governador o fez. Porque eu não estou preocupada com a autoria do projeto, eu estou preocupada, sim, de que a cidade possa ter esse benefício.
E nesse projeto, o que a gente fez? Nós apresentamos normas para que, a partir de agora, se uma pessoa é proprietária de uma gleba, ela possa fazer condomínios horizontais fechados no Distrito Federal, aos moldes do que é feito em Goiânia, em São Paulo, em Curitiba. Inclusive, buscamos legislação nesses locais. No Rio de Janeiro, na Barra, a Barra toda, hoje, praticamente é condomínio fechado. É uma realidade, as pessoas têm esse desejo de morar dessa forma e nós temos que trabalhar para que se viabilize esse desejo da população. Então, propusemos essa norma, que está perfeitamente compatível com a norma federal, porque nós também não poderíamos ultrapassá-la. Mas ainda ficou uma questão pendente. E os atuais condomínios, ditos condomínios? Exato. A legislação atual não permite que seja feito o seu cercamento. Então, no momento em que eles se regularizarem, que eles cumprirem a questão da propriedade, que eles cumprirem os quesitos urbanísticos e as licenças ambientais, serão regularizados e registrados em cartório, como loteamentos, não como condomínios. Então, não poderão ser cercados. Não poderão ser cercados. Aí a comunidade fica extremamente apreensiva, porque elas desejam que continue fechado. Então, o que nós fizemos? Fizemos um amplo estudo para saber como que esses outros estão fechados em outros estados. E fizemos essa proposta que está em curso aqui na Câmara, que é o PLC 112/2005, onde a gente propõe que seja feita uma concessão de uso dos espaços públicos existentes dentro daquele loteamento. Então, será feito um convênio, né, entre Associação de Moradores e Governo, assinado um termo de concessão de uso. Aí eles passam a cercar, até a permissão do cercamento, e a partir daquele momento também o governo se desobriga de manter internamente a infraestrutura do condomínio, como já é feito hoje. Sem dúvida. E as pessoas, Correto. o que a gente tem conversado, elas não se importam com isso. Né, de manter, já que tem a rede lá, fazer a manutenção da rede, fazer a manutenção do tratamento de lixo lá dentro. Então, seria um acordo entre governo e associação de moradores para que, olha, o governo nos libera a possibilidade de ocuparmos essa área que é pública, fechando-a, privatizando-a, mas, ao mesmo tempo, nós passamos a cuidar dessa área. Então, isso já é feito. Há Inclusive, algumas... desobriga o governo, claro, aliviando valor. exatamente de um certo valor, onde pode ser aplicado em outras comunidades, talvez mais carentes. Exatamente, com certeza. E eu tenho feito agora o seguinte, até domingo eu fui numa reunião, sábado, aliás, eu fui numa reunião com alguns condomínios, alguns síndicos de condomínios, onde nós, então, estamos distribuindo a eles essa legislação e pedindo contribuições, porque é uma outra questão que eu acho importante. Nós aqui na casa temos que estar extremamente abertos a sugestões e críticas nos nossos projetos, durante o andamento deles, para podermos apresentar emendas e aperfeiçoá-los. Porque muitas vezes o que nós podemos achar que é o melhor não é aquilo que a comunidade, na sua grande maioria, pensa. Então, o que é melhor? Nós buscarmos o contato com elas. Então, eu tenho até me predisposto a ir onde for necessário, me coloquei à disposição dos síndicos desses condomínios para poder fazer reuniões com eles, com seus associados, apresentar o projeto, receber as críticas e sugestões para que a gente possa melhorar esse projeto e, quando ele for aprovado de vez, nós podemos ter aquilo que vai, de fato, beneficiá-lo. Olha, eu acho que a senhora está fazendo um balanço perfeito de todo o seu trabalho aí. Agora, eu gostaria que a senhora levantasse, além desses projetos, outros projetos também muito importantes e que vão ter continuidade no ano de 2006. Com certeza. Por exemplo, eu presido hoje a Comissão de Assuntos Fundiários na Casa, que é justamente a comissão que trata da questão não só da ocupação do território, mas também da questão da habitação, que é uma outra área que eu tenho estado bastante vinculada há muitos anos, fui 6 anos secretária de habitação, e é uma área que eu tenho também um contato sempre muito grande. Então, eu tenho vários projetos de lei também na área da habitação, principalmente valorizando o cooperativismo. Porque na nossa lei orgânica tem um capítulo que diz, um artigo que fala que nós devemos fomentar cada vez mais, tanto nas atividades econômicas, quanto também na atividade habitacional, o cooperativismo. No sentido de você buscar fazer com que haja um barateamento e também uma organização melhor das pessoas em prol de obter a sua moradia mais digna. Então, nós, quando estávamos no Executivo, criamos o Programa das Associações Solidárias. E temos, então, a partir daí, buscado novos formatos para o acesso à moradia. Então, nós temos valorizado não só este programa, através de leis, inclusive sancionadas, que já tem nessa área, né, no sentido de que o Estado também direcione, através da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, terrenos
a preços e condições melhores para que esses grupos tenham acesso, como também tenho buscado, estou trabalhando num projeto de lei para o ano que vem, no sentido de garantir aquelas pessoas que muitas vezes chegam para nós e dizem assim: eu estou inscrito há mais de 20 anos no antigo IDAB, hoje secretaria, e não tive acesso até hoje ao meu terreno. E a resposta que a gente sempre tem dado é a seguinte: para que nós possamos atender de uma forma justa, você tem que definir critérios. Critérios são muito subjetivos, atendem a alguns e prejudicam outros. Não digo prejudicam, mas não beneficiam tanto a outros. Então, o que tem acontecido? Os critérios hoje beneficiam aqueles que têm uma carência maior e não aquele que está mais tempo inscrito. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos o seguinte: por que não criar também mais um programa dentro dos projetos habitacionais, que eu defendo essa gama maior de projetos, porque as pessoas tenham várias oportunidades, que beneficie aquele que está há mais tempo inscrito. Então, eu estou trabalhando justamente neste projeto agora para o ano que vem. Mas aí as pessoas também perguntam: bom, vamos criar vários programas, atender a todas as faixas de renda, dar mais condições às pessoas. E áreas disponíveis para isso existem? E existem, deputada? Muito poucas. Por isso mesmo que a gente hoje tem buscado trabalhar e incentivar, né, e colaborar hoje daqui da Câmara na revisão dos planos diretores. Porque nos planos diretores, por exemplo, do Gama, que já está aqui na casa, né, e que eu participei, né, na época como secretária de habitação na sua formulação. Hoje o Gama tem muitos espaços vazios, ociosos, que foram previstos numa época que se tinha uma outra ideia do desenho da cidade. Correto. E que hoje, com o crescimento da cidade, isso mudou. Então, são áreas que serão disponibilizadas para novos terrenos de habitação e emprego. Porque a gente não pode pensar só em habitação, tem as áreas de escola, as áreas de emprego, as áreas de saúde. Quer dizer, então, todo, são né, várias áreas que vão poder ser ocupadas com o adensamento dos nossos núcleos urbanos. E também buscarmos fazer com que existam outros incentivos, como, por exemplo, esse programa que foi lançado agora no Executivo, que é você abrir novas linhas de crédito, novas formas de acesso. Porque uma das dificuldades também é as pessoas acessarem aos terrenos licitados pela TerraCap. Então, a habitação ela tem que verificar novas áreas, mas também ela tem que buscar novas formas de acesso à moradia. Então, é nesses projetos que a gente tem trabalhado aqui na casa. E uma outra questão: eu acho que o papel da Câmara não é apenas apresentar projetos de lei. Nós temos também que participar e abrir discussões. Então, tanto pela Comissão de Assuntos Fundiários, como pelo meu gabinete, nós temos promovido debates. Agora mesmo nós iniciamos um debate, um ciclo de debates, para discutir uma outra questão também que é extremamente polêmica. Até a gente conversou aqui no início, a questão de Brasília tombada, isso, o que pode mudar, o que não pode. É um ciclo de debates que vai discutir aquelas adequações necessárias que o plano piloto necessita. Isso entra a revitalização da W3. Revitalização da W3, entra a questão da ocupação do comércio local, passa pela questão do eixo rodoviário. Hoje nós temos muitas pessoas morrendo no eixo rodoviário ao atravessarem. É verdade. Então, entra pela questão da orla do lago e nós iniciamos com W3 e comércio local. De que maneira? Juntando a sociedade, o morador, aquele que não é morador, mas que gosta da cidade e quer participar das discussões. Chamamos instituições, compareceram todas as universidades e faculdades que tratam da área de urbanismo hoje, estavam presentes nesse debate, empresários da área e técnicos, tanto da nível local quanto federal. E o que a gente buscou nesse ciclo de debates? Apresentar todas as propostas que já existem, Foi feito um concurso público na W3 de ideias, que não saiu do papel. Então, a gente está buscando saber por que não está saindo do papel. Será que é porque as pessoas não conhecem as propostas? A gente percebeu que essa é uma das questões. As pessoas desconhecem o que tem de previsão para lá e desconhecem também os prós e os contras de você implantar uma ou outra proposta. Então, esse ciclo teve como primeira intenção o objetivo informar a comunidade, dizer quais são os prós e os contras de cada uma dessas propostas. Segundo, uma outra questão, recursos orçamentários. Muitas coisas não saem do papel porque no momento que você fecha, não tem o recurso necessário. Definido. Então, como nós estamos final de ano, discutindo o orçamento nessa casa, então é o momento de nós apresentarmos as emendas necessárias para a W3, para o comércio local, para que essas coisas possam acontecer. Os projetos que já estão prontos, como, por exemplo, de uma via de duplicação entre o Pátio Brasil e o setor de rádio e televisão sul, que já está pronto o projeto, possa ser implementado e facilitar o trânsito naquela área.
Essa, então, foi uma outra questão, recursos. Mas tem uma outra terceira, é você obter o consenso nas propostas. Que essa é bem mais difícil. Essa é a mais complexa de todas. Como que Sem você dúvida. consegue com que aquela ideia que é interessante para o empresário seja também interessante para o morador e vice-versa. E bom para a cidade e que não deturpe o seu projeto original. Então, esse é que é o ponto que só se consegue discutindo, conversando objetivamente. Foi o que a gente procurou fazer. Desse ciclo está saindo agora, provavelmente até o final desse ano, nós tenhamos já um documento formulado. As pessoas receberão por e-mail, todas as que participaram vão receber por e-mail, e outras mais que queiram participar, a gente aproveita até para divulgar isso, para conhecer esse documento, onde nós colocamos quais são as propostas, aonde que está tendo algum tipo de emperramento nessas propostas, no que as pessoas podem colaborar, e uma outra questão que se discutiu muito, linhas de crédito, incentivos fiscais, porque sempre que se fala em revitalização, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, é necessário um incentivo. você tem que ter Sem dinheiro dúvida. investido naquela área. O empresário só vai investir naquilo que lhe der retorno. Claro. A comunidade, por sua vez, só vai utilizar aquilo que lhe agrade. Então, você tem que tentar buscar essas questões. Qual a real vocação e como que aquela vocação pode ser trabalhada para acontecer de fato naquele local. Não basta apenas você botar isso no papel e na norma. A partir de amanhã, todas as lojas da W3 poderão ter isso, isso, isso. Não vai adiantar. Não funciona. Não funciona dessa maneira. A cidade Exatamente. não funciona assim. Ou então o comércio local vai deixar de ter o seu caráter regional. Não vai acontecer do dia para a noite. Então, há toda uma cultura a ser trabalhada e um recurso a ser trabalhado. Então, o que nós discutimos até uma questão interessante. Hoje, as 700 Sul, uma parcela dela, tem sido ocupada com atividades que não são condizentes com a atividade habitacional. E os moradores se ressentem disso. Por outro lado, aqueles pequenos empresários que se instalaram ali também não podem crescer, porque o espaço não é adequado. Incomodam e sabem que estão incomodando a vizinhança. Não tem um estacionamento para a sua clientela. Portanto, ela está sendo prejudicada no sentido de crescer, desenvolver mais, gerar mais empregos, porque está num local inadequado. E incomodando a comunidade. Então, ao mesmo tempo, do outro lado da rua, nas 500, você tem mais de 80 lojas fechadas. É uma situação contraditória. Então, a gente falou assim, olha, como que nós poderíamos unir essas questões? Aí surgiu lá, e a gente está trabalhando já nesse projeto de lei aqui na casa, no sentido de nós verificarmos que tipo de linha de crédito, que tipo de incentivo poderia ser dada a ambos, ao empresário que é proprietário da área comercial legalizada e aquele que está na área irregular, para que ele se mudasse para a área regular, pudesse ter um espaço melhor, adequado, crescer mais, um incentivo do PRODF talvez, ou de outra natureza, para que você conjugasse os desejos, as intenções, e a cidade só ganharia com isso. Então, esses debates são interessantes para você poder justamente escutar propostas novas. A comunidade tem ideias ótimas e eu acho que o papel dessa casa é escutar. E, deputada, aproveitando todo esse balanço, uma mensagem. Bem, chegando final de ano, como eu disse, é um ano de reflexão. E a gente reflete tudo aquilo, né, que a gente fez e que vai se refletir no futuro do que a gente vai fazer. Então, a gente só tem a dizer o seguinte, hoje que eu estou aqui nessa casa, apesar de todas as críticas que tem em relação a ela, eu me sinto extremamente orgulhosa de aqui estar, né, inclusive trabalhando para que eu possa ser merecedora daquelas pessoas que depositarem minha confiança do seu voto, isso é muito importante, e dedicando o que eu posso a esse tipo de coisa e pedindo a essas pessoas que participem sempre, conheçam a parte boa que tem aqui dentro dessa casa, do que é definido em termos de projetos, de participação, e que o próximo ano seja um ano de muita alegria, de muitas questões positivas para todos nós. Eu sou extremamente otimista no futuro do nosso país, da nossa cidade, e eu só tenho a desejar a todos que Deus ilumine, que Deus nos dê sabedoria para podermos sempre tomar as decisões corretas em prol da coletividade e nunca de uma forma a beneficiar o grupo A ou o grupo B. Então, a todos um feliz Natal, um ano novo cheio de felicidades e que 2006 nos traga, assim, mais alegrias do que tristezas. Sem dúvida. Deputada, muito obrigada por sua entrevista e espero a senhora em outros e outros programas aqui.
Com certeza, eu que agradeço. Obrigada. Eu acabei de conversar com a deputada distrital Ivelise Long. Participe do nosso programa. O nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Olá, hoje nós vamos conversar sobre um tema pouco conhecido, mas de extrema importância para a população do Distrito Federal e mundial, é claro. Ao meu lado, a coordenadora do Centro de Referência Internacional para Hemofilia do Hospital de Apoio. Eu acabei lendo porque é enorme, não é? Roberta Lucena, não é isso, Roberta? Isso. Roberta, vamos explicar primeiro o que é hemofilia, porque as pessoas às vezes não entendem bem o que é a doença. O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença genética, congênita. Ela é transmitida pelo cromossomo X. Então, é a mãe que passa essa herança para a criança, ou então ela pode vir de uma mutação genética. A família nunca ter tido um caso e acontecer de vir uma criança hemofílica, né? Qual a porcentagem dessa mutação genética? É 1 para 3. Né? De cada 3 crianças, por mutação, uma nasce hemofílica, né? E a hemofilia ela tem 3 níveis: o leve, o moderado e o severo. No hemofílico leve, ela quase não se presencia. No moderado, ele tem algumas intercorrências, né? Mas levam a vida mais tranquila. E no severo, as intercorrências são constantes. A criança vem a desenvolver artropatias e a deficiência física e, consequentemente, pode vir a óbito, né? Certo. E é muito comum essa hemofilia severa no Brasil? Ela tem maior porcentagem, os hemofílicos que possuem a deficiência no fator 8, porque a hemofilia pode ser do fator 8 ou 9, chamada A ou B, né? Certo. A B também vem nesses 3 níveis: moderado, severo e leve. E também pode acontecer no caso de haver mulheres hemofílicas. Isso que eu ia lhe perguntar, Roberta. É um caso raro a mulher ser hemofílica, porque até então sabia-se que a mulher, devido à menstruação, não seria hemofílica. Mas isso então é apenas uma tese que foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Aqui no Brasil existem 3, que eu conheço, né? 3 casos de hemofilia, mas pode haver mais, né? Em mulheres. Só que hoje, com o tratamento, a infusão do fator deficiente, controle de amenorreia, que é a menstruação, né? Com todos esses controles, a mulher também tem vida normal, tranquila. Aqui em Brasília, a gente tem um caso de uma menina, uma paciente lá no Hospital de Apoio, que ela é hemofílica combinado com síndrome de Tanner, né? A síndrome de Tanner, você poderia explicar? Eu não tenho muito conhecimento sobre a síndrome de Tanner, mas eu sei que deixa a pessoa com a estatura mais baixa, tem algumas complicações. Correto. Sobre a síndrome, eu não posso falar assim, Perfeito, com excelência, né? Uhum. E ela, então, é portadora de hemofilia e faz o tratamento? E faz o tratamento lá no Hospital de Apoio. Agora, me diz uma coisa, as perspectivas da medicina hoje para uma pessoa hemofílica, porque há um tempo atrás, há pelo menos 15, 20 anos, o hemofílico ele era praticamente condenado. Certo. Hoje esse quadro mudou? Mudou. Ainda não se achou a cura da hemofilia. Existem estudos, principalmente para a hemofilia A, onde o cromossomo é muito grande, então tem uma dificuldade de estudo neles. Já houve, assim, melhoras consideráveis, mas por questões de vetores, que é o meio de transporte para se levar o fator por uma combinação genética, esse acabou não dando certo no final. O hemofílico já ficou assim 1 ano sem ter intercorrência, tendo a coagulação normal.
Mas no final houve complicações por causa do vetor. Aconteceu o caso de câncer e outras coisas, né? Certo. Mas a pesquisa continua. Agora o que se tem de mais importante é que se conseguiu separar o fator 8 e 9. Então hoje a gente usa um produto que é industrializado. Aqui no Brasil a gente usa o hemoderivado, né? Mas esse hemoderivado ele é completamente tratado por reagentes, por detergentes, feito todo o teste viral. Então, dos vírus que se conhece hoje, o hemofílico tem risco praticamente zero de se pegar alguma doença. Ele pode vir a pegar se ocorrer um novo vírus, uma outra coisa desconhecida, né? Viral, não é isso? Mas no momento não. Então o que está acontecendo? O Brasil hoje ele compra esse hemoderivado, né? E a rede pública ela fornece esse hemoderivado. Há alguns problemas na aquisição, a dificuldade de se manter regular todo esse abastecimento, né? Mas, a priori, a gente tem a melhor política de sangue do mundo, Quer dizer, aqui no Brasil. O governo, ele, em princípio, estaria apoiando, importando, mas não chega a ser suprindo a necessidade dos grupos de hemofilia do Brasil, é isso? Não. Em muitos lugares no país ainda não se tem o tratamento como deveria ser. Acontecem com bastante regularidade hemofílicos ficarem sem o tratamento, ficar sem a medicação, né? Aqui em Brasília é um caso atípico porque a gente tem aqui como centro de tratamento internacional e tem as pessoas que buscam estar sempre regularizando essa situação, seja aonde for que a gente tenha que ir, né? Roberta, vamos falar então sobre o Hospital de Apoio, que é uma referência internacional para hemofilia. Certo. É isso? Como é que vocês conseguiram chegar a essa excelência? Bom, tudo começou com a proposta que foi feita para a doutora Jussara, né? De conseguir preencher todos os requisitos para ser um centro. Quer dizer, vocês já existiam como grupo e essa proposta foi levada à doutora Jussara, que hoje é a coordenadora no Hospital de Apoio, Isso, não é isso? ela é a coordenadora técnica, ela é responsável técnica pelo centro, né? Certo. Então, foi assim, um período de muito trabalho, onde a gente buscou apoio financeiro, foi aí que a gente fundou a Ajude-se, né? Para buscar o apoio financeiro, já que da rede governamental não se tinha esse apoio. O laboratório, a gente foi presenteado com esse laboratório de um outro país, né? E para você ser centro, você tem que ter condições de fazer todos os exames laboratoriais, você tem que ter todos os hemofílicos cadastrados, você tem que ter fisioterapia, hematologia, psicologia, ortopedia, tem que ter odontologia e tudo isso os meninos têm no Hospital de Apoio. Eles têm todo o tratamento. E reabilitação também. Tanto que lá tem uma piscina onde se faz a hidroterapia, né? E agora a gente está contando também com o apoio do Ministério dos Esportes, com aquele projeto Primeiro Tempo, onde os meninos estão sendo assistidos com educação física, porque o hemofílico ele tem que trabalhar a musculatura para conter os sangramentos. Então, o hemofílico hoje, fazendo tratamento com o fator de coagulação e junto com esse tratamento, a educação física, ele praticamente não vai haver intercorrências com ele, nem artropatia. Ele vai ser um cidadão comum, como outro qualquer, vai trabalhar, vai estudar, vai constituir família. Quer dizer, hoje ele leva uma vida bem normal. Bem normal. Bem normal. Agora, até os meninos que já vêm de outra geração, que estavam fora do tratamento, hoje eles fazem um trabalho de readaptação, reavaliação, musculatura, tudo. Os que precisam de fazer a cirurgia, eles estão fazendo cirurgia do joelho, quadril, só não faz dos cotovelos porque ainda não existe, né? E essa cirurgia para que seria, Roberta? Conforme vai havendo sangramento nas articulações, o hemofílico ele vai inchando essas articulações, vai inchando. Então ele vai perdendo a mobilidade porque vai ficando camadas de sangue ali. Então vai havendo a paralisia do membro. Certo. Se esse membro não mexe,
vai havendo uma atrofia de toda a musculação e ele acaba na cadeira de rodas. Perfeito. Quer dizer, essa é uma das sequelas da Uma das hemofilia sequelas. que não está sendo tratada corretamente, é isso? Exatamente. Agora, você estava conversando comigo sobre o laboratório, né? Você acabou de falar que para você ser um centro de referência, você precisa ter um laboratório. Certo. Vocês hoje têm um laboratório que foi doado por um outro país, mas vocês estão passando dificuldades, vocês têm algumas necessidades. Quais são? A prioridade seria os reagentes, né? Que é Certo. de um custo muito alto e a própria Júdice vem bancando esses reagentes, porque os exames dos meninos têm que ser periódicos, né? E a gente já solicitou à Secretaria de Saúde a ajuda necessária. O secretário de Saúde anterior, ele veio a público quando o presidente da Federação Mundial estava no hospital de apoio, e ele chegou lá falando que em 30 dias nós ganharíamos esse laboratório, coisa que não aconteceu. Isso já tem quanto tempo? Isso tem mais de um ano já. Quer dizer, então vocês estão com uma defasagem enorme. Enorme. Então, assim, está chegando ao ponto de que a gente tem medo de perder essa excelência, porque a partir do momento que você não cumpre todos os protocolos que a Organização Mundial de Saúde manda, você é descredenciada pela Federação Mundial de Hemofilia. Você fica fora disso. E isso vocês perderiam o contato com novas tecnologias Com e com certeza. tratamentos de referência atuais, não é certeza. isso? Nossa referência é tão grande que na América Latina nós estamos recebendo os fellows, né? São médicos que vêm para o Brasil, para Brasília, especificamente no Hospital de Apoio, aprender sobre hemofilia, aprender sobre o tratamento de hemofilia, né? Como é feito, como que você faria a profilaxia, porque a profilaxia nos países, mesmo aqui da América Latina, não é feita, porque essa distribuição de fator é uma coisa inovadora e muito, muito respeitável do governo federal, né? Certo. Sem ela, realmente, todo tratamento viria por água abaixo. Então, assim, a gente está recebendo hematologistas, dentistas, então a gente está tendo uma projeção muito grande internacionalmente. Só que dentro do país, esse retorno não está sendo como deveria ser, para a gente conseguir avançar mais ainda no tratamento, né? Correto. Porque um paciente internado, ele custa ao mês cerca de R$ 2.500, um paciente internado. Sendo que os meninos dentro de uma profilaxia e um tratamento de demanda, eles não ficam internados, vão ser cidadãos, vão ter uma profissão. Sem dúvida. E vão contribuir financeiramente para o país um retorno, né? É uma pista de duas mãos, né? E ele, chegando a ser deficiente, além de não produzir, vai causar um dispêndio financeiro, porque vai ter que aposentar essa criança. A mãe não vai ter que trabalhar, porque vai ter que ficar com essa criança. O pai vai viver também nessa, uma hora tem que estar em casa, outra hora não está, e qual é o emprego que se segura com isso, né? Sem dúvida. E também outros benefícios que o deficiente físico tem direito e o governo tem que pagar, porque é um direito dele. E ele sendo saudável ganha todo mundo e o próprio governo também economiza, né? Agora, em relação às dificuldades que nós estávamos falando, o apelo é direcionado à Secretaria de Saúde? É direcionado à Secretaria de Saúde, porque sendo agente do Distrito Federal, quem tem competência para mandar a verba para o Hospital de Apoio, para a gente trabalhar, é a Secretaria de Saúde. Então, fica registrado aí o apelo, não é isso? Muito grande esse apelo. Agora, então, vamos entrar na questão da ajuda. Fora o governo do Distrito Federal, vocês estão tendo o apoio, a deputada Eliana Pedrosa já aprontou, não é? Já está pronto. Já está pronto o projeto. Esse projeto vai beneficiar de que forma o tratamento da hemofilia no Distrito Federal? Olha, esse tratamento, esse projeto de lei, ele vem abarcar todo o tratamento para hemofilia. Por quê? Nós temos esse tratamento super positivo no Hospital de Apoio.
Mas nas clínicas privadas e públicas do Distrito Federal, as pessoas desconhecem como seria esse tratamento. E a proposta da deputada Eliana Pedrosa é justamente essa, é abrir uma ala nas unidades públicas, colocando pessoas ali para atender especificamente o hemofílico. Não é que essa pessoa vai ficar disponível para quem é hemofílico, mas não, ela vai ter um treinamento para quando chegar o hemofílico lá, ela saber atendê-lo. Olha, esse paciente não pode esperar, esse tratamento vai precisar de fator de coagulação, é assim que prepara o fator. A hematologista, quando sentar com ele, vai saber, olha, você tem essa enfermidade, vai haver, consequentemente, um controle do número de hemofílicos. Então, o hemofílico que tem um cadastro no hospital de apoio vai ter esse mesmo cadastro lá, não vai ser um paciente a esmo, que a hemofilia não pode ser tratada assim. Então, o projeto dela vem abarcar tudo isso, inclusive na rede privada também, que a deputada, ela vislumbra até isso, no caso de precisar ser dispendiado por uma rede privada também. Então, ele soluciona assim, todos os problemas dos hemofílicos do Distrito Federal e a gente fica ansiosa que esse projeto seja aprovado aqui, porque ele com certeza vai servir de modelo a nível nacional. Para todas as ainda não existe unidades. em outra unidade da federação nenhum tipo de tratamento Não específico existe. como esse. Não. E tampouco uma lei tão completa para uma enfermidade quanto essa. Quais são os tópicos mais importantes dessa lei, Roberta? Olha, o atendimento 24 horas, a orientação e o esclarecimento para os médicos, para o atendimento, que é prioridade, e a distribuição dos medicamentos também. Certo. Quer dizer, o governo, então, ele bancaria todo esse tratamento. O governo do Distrito Federal, Exato. ele ficaria com a parte que, no caso, seria a parte mais tranquila, porque a parte que o custo é maior, quem custeia é o governo federal. Correto. A mais dispendiosa, quem fica, que é a própria compra do medicamento, do fator 8 e 9, é do governo federal. Então, ele ficaria com a parte mais administrativa, que seria a ala, os médicos, o pessoal, laboratório, esse tipo de coisa. Roberta, quem quiser entrar em contato, porque às vezes tem mães que têm filhos hemofílicos, mas que ainda não entenderam, mães que têm filhos hemofílicos e não sabem que existe esse tratamento no hospital de apoio. Para onde essas pessoas podem se encaminhar? Se você tem um site, você tem um site? O site é ihtc@hemofilia.org.br e tem www.hemofilia.org.br e o telefone também da Júdice, né? É 3347-7097. Quer dizer, as pessoas que precisem, que tenham necessidade, podem entrar em contato e vocês então vão orientar essas pessoas? Com certeza, todas serão orientadas. Hoje, quantos hemofílicos existem no Distrito Federal? Cerca de 500 hemofílicos. É um número bem É um número grande. bem grande. É um número grande. Eu fazia ideia de um número um pouco menor. Não. É uma comunidade em torno de 500 pessoas, né? E hoje estão todos assistidos, todos encaminhados, pelo menos. Todos estão sendo assistidos. Os que não estão sendo assistidos é por uma vontade própria. Assim, começa o tratamento e não leva o tratamento adiante, mas todos eles têm todo tipo de tratamento que eu te citei, desde a hematologia até a educação física. É só procurar o centro que serão todos atendidos, mas assim, a gente tem adesão quase 100%. Do tratamento. Quer dizer, você falou que não existe a cura para a doença, mas existe métodos, como você estava falando agora, para conter a doença, isso? É a infusão do próprio fator de coagulação, né? Certo. No caso da profilaxia, você faz essa infusão 3 vezes por semana, né? Lá no próprio hospital de apoio, você aprende a manipular o medicamento. Existem enfermeiros para ensinar as mães a puncionar a veia, então é um tratamento que você leva para casa, você é treinado, você mesmo faz o próprio tratamento do seu filho. Então, há um distanciamento benéfico da mãe e filho em relação ao hospital. Por quê?
Essa criança é uma criança como outra qualquer, vai procurar um médico se tiver uma gripe, uma dor de garganta, alguma coisa assim. Fora disso, ela vai para as consultas de rotina, que é hematologia, que é a odontologia. E para as mães que estão começando com os filhos, como já aconteceu comigo, você fica indo mais frequentemente para aprender a posicionar a veia, tem acompanhamento com psicólogo e odontológico e tudo. E com o tempo você vai ficando completamente independente, a criança também. Então essas crianças hoje vão para a escola normalmente, têm vida normal, sendo que isso não acontecia antes. É verdade. Porque as crianças eram impossibilitadas de estudar, de ter qualquer outro tipo de atividade, porque era o tempo inteiro enferma, né? Quer dizer, a pressão psicológica hoje é praticamente nula. Praticamente nula. Muito Você bem. tem uma vida muito tranquila. Roberta, eu espero que vocês tenham sucesso, Obrigada. que a Secretaria de Saúde possa atendê-los. Tem algum outro apelo que você gostaria de fazer? O apelo maior no momento, a gente sempre tem mais, né? Mas se a Secretaria de Saúde viesse a fazer... Não, viesse pode continuar, se viesse atender vocês. Atender não é nossa isso? solicitação, assim a gente já ficaria bastante tranquilo, porque asseguraria a continuidade do tratamento, né? E as outras demandas a gente iria com o tempo resolvendo, né? Sem estar assim tão aflitos. Ok, Roberta, Tá bom? muito obrigada por Eu sua te entrevista. agradeço. Obrigada, viu? Eu acabei de conversar com Roberta Lucena. Ela é coordenadora do Centro de Referência Internacional para a Hemofilia do Hospital de Apoio. Participe do nosso programa, nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá.